Amém, meus irmãos. Pegue sua Bíblia lá em Romanos 16. A penúltima mensagem sobre Romanos. Nós vamos estar pregando hoje. Romanos 16, do 17 ao 24. Tá bom? Diz assim: irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Por suas palavras e lisonjas, enganam o coração de pessoas simples. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações. Assim como Lúcio, Veiva e Sosipátrio, meus parentes, eu, Tércio, que escrevi essa carta, mando saudações ao Senhor. Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, manda saudações. Também manda saudações a Erasmo, tesoureiro da cidade de irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Cristo esteja com todos vocês. Amém. Senhor, oramos. Oramos por tua palavra, Pai. Romanos, um livro escrito há quase 2000 anos, Pai. E o Senhor inspirou o apóstolo Paulo, porque ele fala ainda hoje. E que o Senhor traga luz, clareza à nossa mente, para que possamos entender, Pai. Há tantas vozes hoje em dia no mundo, há tantas pessoas falando tantas coisas, e muitos são enganados, Senhor, e levados para longe do verdadeiro Evangelho, como muitos de nós somos. E somos culpados por isso, Pai, mas que o Senhor, na sua misericórdia, nos livre disso, livre pessoas, livre os seus de tantas mentiras, Senhor, e que nós possamos crescer em amor a Cristo, em amor aos irmãos, honrando o teu nome acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Como eu já falei, meus irmãos, Paulo está na reta final da carta, óbvio, e aqui está chamado de conselhos finais. Os últimos conselhos de Paulo aos irmãos e algumas saudações que ele vai dar. Esse é o contexto de encerramento. E ele vai lembrar os irmãos que, como ele faz em várias cartas, não é só aqui, para tomar muito cuidado com os falsos profetas. Com aqueles que mercadeiam, em outra passagem ele vai dizer o Evangelho, aqueles que adulteram o Evangelho. E você tem que ver bem que aqui ele já não está falando no tom do que nós falamos de Romanos 15, 14. Lembra que ele falou, olha, tenha paciência com o irmão, não brigue com ele por causa de comida ou bebida, lembra disso? Aqui não é esse tom mais. Aqui é o tom de que esses não são aquelas pessoas que é por causa de coisa pequena que alguns arrumam confusão. Esses aqui são aqueles que adulteram o Evangelho, adulteram a mensagem do Evangelho, aponta para outra pessoa que não é Jesus Cristo. Esse pequeno pedaço é mais ou menos o tom que ele vai dar em quase Gálatas inteiro, chamando de maldição, de decaído da fé e tudo mais. É isso que ele está fazendo. Irmãos, no tempo que vivemos hoje, nós temos inimigos do Evangelho por todos os lados. Sim ou não? É gente que... E eu não estou falando... Às vezes a igreja fica, não, o ateísmo está crescendo, o que mais? Os irmãos estão preocupados... semana de carnaval, eu acho que perdi as contas de quantos vídeos assim eu recebi. A macumba está crescendo. Irmão, não fica preocupado com isso aí não. Pode ficar cegado. Você não precisa fazer nenhum ato profético para se livrar de macumba. Você foi salvo pela cruz do Calvário. Pode descansar seu coração. O problema nosso é os falsos no meio do cristianismo. Que as pessoas entendem errado e buscam uma salvação, creem no Cristo que não é o Cristo bíblico, que vai dar errado. Nós estamos cheios disso.
Agora nós precisamos diferenciar algumas coisas, irmãos. Quando as cartas de Paulo e dos apóstolos falam de uma pessoa simples que está entendendo mal o evangelho, o que ele faz? Ele diz que nós devíamos mandar carta, que nós devíamos ensinar, que nós devíamos ter paciência. As pessoas misturam as duas coisas. Mas quando ele vai falar dos líderes que pregam o falso evangelho, não os que estão sendo enganados. Deu para entender a diferença? Mas os que pregam, ele manda não ter piedade. E eu vou mostrar isso no texto. Nós invertemos as coisas. O camarada vai lá e fala mentira, o que os crentes falam? Ah, não, tem que ter amor. Por isso que nós chegamos nesse caos. Em nome do amor, do falso amor, nós ouvimos mentira e tomamos veneno. Então é isso que Paulo está falando. Nós devemos cuidar dos falsos profetas, porque eles têm uma maneira de agir. Paulo vai citar duas aqui. Eles adulteram a palavra e eles servem a si mesmo e nunca a Cristo. E depois ele vai terminar do verso 21 ao 24, lembrando de amigos agora de longe. De perto, quer dizer. A primeira parte, ele falou amigos que estavam em Roma. Febe, Priscila e Áquila, estão longe dele. E agora ele está falando de amigos que estão perto, que é do 21 ao 24. Ele vai fazer uma lembrança dos amigos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o falso evangelho. Irmão, alguém já trabalhou de caixa, em banco, em mercado? Alguém já trabalhou? Pode receber nota falsa? Você não recebe, você não é amoroso com o bandido? O cara chega lá com a nota 100, que tem o caramelo na nota, e fala 100. Você não fala assim, em nome do amor, em nome do, eu sou cristã, eu vou receber essa nota falsa de 100 como se fosse verdadeira. Você não faz isso, você faz quando alguém te der um troco com uma nota falsa, se você souber que é falso, óbvio. Você aceitaria? Sim ou não? Por que você aceitou o evangelho falso em nome do amor? Ah, não, mas ele está pregando amor. Você vê? Por que você acha que o veneno falso do evangelho não vai mudar a sua vida? Mas você acha que a nota de 100 falsa vai te trazer prejuízo? Porque você às vezes valoriza mais o dinheiro do que o evangelho. Uma nota de 100 falsa ou de 200, que agora tem nota de 200, que eu quero deixar claro que eu nunca vi. Nunca vi. O dia que chegar na minha mão eu vou guardar. Para ter ela por muito tempo. Você trocou, acabou, né? Você às vezes acha que o dinheiro vai fazer mais falta do que o evangelho verdadeiro. Aí você tem paciência com o falso evangelho, mas não tem paciência com qualquer outra falsidade. Você aceitaria uma assinatura falsa num contrato para comprar uma casa? Que a pessoa que vai assinar te vendendo peça para outra pessoa assinar. Você aceitaria? Não aceitaria. Você sabe que você vai ter problemas sérios por causa disso. Mas o falso evangelho nós toleramos. Então tem que cuidar bem. E aí ele vai começar, irmãos, peço que notem bem. O que ele está dizendo? Olha, não saia atirando, chamando todo mundo de herege, de falso. Ele diz o quê? Notem bem. Notem bem, olhe, avaliem aqueles que provocam divisões. Então ele está dizendo, olha, notem bem, reparem nessas pessoas. Ele está dizendo isso, os teólogos históricos acreditam que o seguinte, já ficou meio claro na carta, eles estão certos, não havia falso evangelho dentro de Roma, ele só elogia, já reparou? Mas ele ficou sabendo que pessoas que dividiam as igrejas pela falsa doutrina tinham saído de lugares e estavam indo para Roma. E ele fala, olha, notem, talvez ele não saiba quem são as pessoas por nome. E ele diz o quê? Notem bem, fiquem de olhos abertos. O que causa divisão, irmão? Muito pastor sem vergonha fala, olha, todo mundo que divide, que sai da igreja, é um falso profeta, porque provocam divisões e escândalos. Então, dividir aqui não é deixar uma igreja por pregar mentira. Dividir aqui não é nem deixar uma igreja. Saiba disso. Dividir aqui é o seguinte, criar uma nova doutrina falsa, que, depois ele vai dizer, que atrapalha os fracos na fé, e aí você divide a doutrina da igreja. Hoje o Júnior errou aí a doutrina da Trindade. Eu quase acabei com a aula, né? Desculpa. Não, pelo amor de Deus. Porque alguns ensinamentos, irmão, eles podem causar um impacto muito grande. Você sabe disso.
te ensinaram coisas erradas, que você sofreu muito. Por exemplo, quem aqui foi ensinado a fazer ato profético? Admite hoje, admite, vamos lá. Ato profético. Bom, eu girei tanto em volta de coisa que a labirintite é crônica. É para sempre agora. Dei tanta volta em volta de prédio, de coisa para declarar, que a labirintite agora é pro resto da vida, não tem cura mais. Falso ensinamento, irmão. Cria uma expectativa, depois que não dá certo, o que acontece? Sabe por que muita gente está perdendo a fé? Porque criaram uma expectativa que se ela fizesse isso, aquilo, a pessoa seria curada, ela seria não sei o quê. Aí não foi, ela culpa quem? Deus! Mas Deus prometeu! Deus não te prometeu nada! Mas você coloca na conta de Deus, por um falso ensino. Então o falso ensino não deve ser tolerado. Então Paulo cita isso, que vão lá, iam pregar, talvez outra doutrina, e aí sim, causar divisão. Fazer Lembra que eu falei que tinha um grupo de fracos e um grupo de fortes? Então se eles entram no grupo de fracos, eles vão causar o quê? Um problemaço. E ele falou, eles provocam divisões e escândalos. Em desacordo com a doutrina. Então ele está dizendo, vigie, olhe bem. Não sai, ele fala, notem bem. Não saia acusando pessoas, porque às vezes você não entendeu o que ela disse ainda. Cuidado. Muito cuidado para sair acusando pessoas. Mas quando você perceber que é falso, quando você pode perceber? Ele vai trazer escândalo, divisão. Irmão, e você reparou aqui? Que ele está falando do falso profeta, não as questões morais aqui. Não estou dizendo, irmão, que as questões morais têm que ser deixadas de fora. Pecados. Mas Paulo não está tratando disso aqui. Ele está dizendo, olha aquilo que a gente tem esquecido. Olha a doutrina. Lutero, até ele, acho eu, com todo respeito a Lutero, que ele exagerava, ele dizia o seguinte, esqueça a vida do cara, olha a doutrina. Se ele tiver uma vida em desacordo, mas a doutrina boa, dá para tolerar. Eu acho que ele exagera nisso, estou sendo sincero. Mas eu acho que ele dá uma ênfase bem interessante. Porque adianta a pessoa parecer muito correta e ter a doutrina falsa? Depois eu vou citar na história pessoas assim, parecem boas, fala mansa, tranquila, mas doutrina errada. As pessoas aturavam porque ela parecia ser boa. O nome do falso amor abraçavam as ideias dela. Ele está falando, notem bem, não atirem nas pessoas. Não, atirar, irmão, não estou falando de atirar, tá? Não mirem as pessoas, não se levantem contra elas, porque você não entendeu o que ela disse. Note, causa divisão, traz escândalo, discussão. Por exemplo, quantas heresias tem? Temos Marcião, no século II, falando que já era hipergraça, que não havia pecado, que a salvação era de um jeito, que só 4 ou 5 livros da Bíblia devia ser aceito. Só os evangelhos e mais um, se eu não me engano, que agora eu não recordo de cabeça qual era. Romanos tinha que ser deixado de lado, Gálatas tinha que ser deixado de lado. Ele começou com poucos livros fazendo isso, daqui a pouco ele tinha retalhado toda a Bíblia. Depois tem Ário, trazendo a doutrina de que Jesus, ele não era humano. Na realidade, assim, Jesus não era plenamente divino. Na realidade, Ário. Depois um outro disse, que agora eu não vou lembrar o nome direito, que se o Edson lembrar, pode gritar aí, Edson. Que Jesus, ele não era, um disse que ele não era divino e o outro disse que ele não era humano. Aí o gnosticismo toma conta de partes da igreja. Marcião é o pai do gnosticismo. Ele cresce. E muitas lendas são inventadas. Muitas histórias, heresias que vão tomando corpo. E aí, graças a Deus, por homens como Tertuliano, Atanásio, Ambrósio, que se levantaram e disseram, não! Atanásio, ele nem tinha, quando ele faz a primeira vez ali a luta contra a heresia, ele ainda nem tinha o cargo de bispo, ele era um pastor mais novo, simples, e ele vai lá e ninguém fala, no concílio ele vai lá, se levanta e destrói a doutrina falsa. Porque ele era bom? Não, porque o Espírito Santo moveu ele e deu sabedoria para ele fazê-lo. E ali não era falta de amor, irmãos. Está sentado aqui porque a gente morreu pela doutrina verdadeira. As pessoas querem morrer. Ah, não, tem que dar a vida para ajudar o outro. Ok, mas aí a doutrina falsa ele aceita. A igreja morreu por pregar a verdade e não pelo falso amor, viu? Ela foi perseguida, destruída. Wycliffe foi morto, Jean Hus foi morto por crer na verdade bíblica.
Se eles crescem na mentira, tinham ficado vivos. Se eles tivessem compaixão com a mentira, eles estariam o quê? Vivos. Em nome do falso amor, nós não podemos fazer isso, irmão. E ele diz, olha, os falsos pegam outra doutrina. E é isso que eles faziam. Eles tinham desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Qual que é a doutrina que eles aprenderam, irmão? A dos apóstolos. Esse povo de Roma foi o quê? Ele foi em Jerusalém. Lá em Jerusalém eles se converteram, certo? Ouviram a doutrina de quem em Jerusalém, irmão? Dos apóstolos. E voltaram. Alguém pode dizer, olha, a doutrina que você aprendeu no começo da vida você tem que levar para sempre. Não, não. Não é isso que ele está ensinando aqui. A doutrina que aprenderam, você aprendeu a certa, você aprendeu errada para largar. Agora, eles tinham aprendido a doutrina dos apóstolos. E Paulo está dizendo que ele pregava essa mesma doutrina. E agora, quem está em desacordo com essa doutrina é falso profeta. Em Gálatas, ele vai chamar do quê? De maldição, anátema. Quem trouxer um outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Ele não diz, olha, ame, abrace e cante uma cançãozinha abraçado. Não. Fora. Ele falou, vocês têm uma doutrina. Bom, nós temos a doutrina da cristologia, do pecado, eu vou falar do Cristo, do pecado, do ser de Deus, como nós temos ensinado, tantas coisas. E quem traz uma doutrina que já historicamente, não há mais, 2000 anos depois, não há heresia nova. Toda heresia já foi pregada há 100, 500, 1000 anos atrás. Ela vem com uma roupagem nova, mas é a mesma coisa. Mesma coisa. A doutrina do modalismo, que Deus é um, que manifesta em três, modalismo, ela retorna. E a heresia, desde o começo, ela tira como heresia. A doutrina da hipergraça, que chegou agora, que você pode pecar. Você acha que o gnosticismo ganhou corpo por quê, irmão? Irmão, os pagãos, eles vinham com que tipo de vida? Fala pra mim. Imoral, sexual de qualquer jeito, aquela bagunça, eles convertiam. E aí o evangelho falava assim, pelo poder do Espírito Santo, vocês vão largar isso. E aí chega o gnosticismo, não, você não precisa largar. Você pode amar Jesus, servir a Jesus e viver a vida como você quiser. Você acha que alguns não gostaram disso? É a hipergraça hoje, irmão. Chegamos a um ponto, eu assisti isso, porque uma pessoa falou, fulano disse isso. Eu falei, não acredito que alguém disse isso. Falou, um ponto que um pastor aqui em São Paulo, ele falou o seguinte, olha, se você acordar na cama da mulher errada, você ainda é santo. Se você acordar com o nariz cheio de cocaína, você ainda é santo, porque nada muda na sua vida. Isso aí. Um outro ainda disse que uma mulher, olha que interessante, uma mulher foi contar para ele, era de Deus, uma mulher simples, o cara conta isso no microfone, uma mulher simples da igreja dele, foi nele e falou o seguinte, olha, eu acho que esse evangelho, a graça como o senhor está pregando, está errado. Porque eu tenho uma loja e tinha um rapaz caído na frente da loja, bêbado. Ele bebeu a noite inteira e se drogou a noite inteira. Quando eu cheguei de manhã, eu fui abrir e ele acordou. E aí eu falei do evangelho para ele, falei, você precisa largar isso. Se desse jeito você vai para o inferno. Aí ele falou, eu escuto o pastor tal, que era o pastor dela, famoso na cidade. E eu aprendi a graça, não interessa se eu beber, fumar, eu estou salvo. E ela falou para esse pastor, olha o perigo que o senhor está fazendo. O camarada lá está me dando lição de moral. E adivinha que o pastor falou para ele, está gravado no vídeo. Falou, e ele está certo e a senhora está errada. A senhora vive na lei. Ele, drogado, vive na graça. Esse é o ponto que nós chegamos. Aí alguém vai dizer, não fale mal por amor. Não, por amor nós não falamos mal e aí as pessoas vão para o inferno? Que amor é esse? Nós não podemos arrumar briga por qualquer detalhe, irmão. Mas aquilo que coloca o evangelho na berlinda, que vai levar as pessoas para o inferno, vale a nossa vida, irmão. Porque um dia você vai deixando, seus filhos podem ser contaminados por esse tipo de evangelho. Você acha que não é fácil para um jovem acreditar nessas baboseiras? Nós já acreditamos. É verdade ou não é? Não acreditei nessa da hipergraça. Não acreditou em outra. Cuidado, meus irmãos.
Isso aqui que está em jogo é a nossa alma. É a alma dos nossos filhos, é a alma das pessoas. O que está em jogo aqui, irmão, não é ser famoso ou não ser famoso, é tudo aqui está em jogo. Quem abraça um evangelho desse, vai para o inferno, irmão. Vai perder a vida. Porque se no final ele continuar crendo assim, é que ele nunca foi salvo. E essa mentira o impediu até de crer na verdade. E olha o que ele diz. Afastem-se deles. O que ele diz, irmão? Olha, acolha-os em amor. Eles estão pregando a mentira, a doutrina falsa, mas assim, né, gente? Vamos ser amorosos, gente. É isso que ele fala? Ele fala o quê? Afastem-se. Fiquem longe desse povo. Bom, eu reitero, uma pessoa simples que entende errado, nós não devemos ficar longe dela. Nós devemos tentar o quê? Ensinar. Mas um falso profeta que leva isso e faz isso aí do seu ganho, desse nós temos que afastar. É falso. O problema é que nós, às vezes, protegemos o falso. A heresia não são pequenos problemas, não são pequenos desvios, são heresias, irmão. Mentiras. O evangelho da prosperidade é heresia. Mentira. Quanta gente está aí porque achou da prosperidade, do coach, do alívio, é tudo a mesma coisa. Só vai mudando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas é heresia. Quantas pessoas acreditaram nessas besteiras? E hoje já estão sem fé. Quantos outros acham que está dando certo? Mas eu enriqueci. Enriqueceu, mas está perdendo a alma. Nem ama mais o Senhor, só ama o dinheiro. E o diabo vai dar mais. E mais. Eu tenho um colega. Ele falou, não, eu ouvi aquela palavra e tinha que focar, e tinha que ofertar. Eu nem vou mais na igreja, Darcio. Tenho amigos. Eu mal vou na igreja. Mas eu dizimo e oferto para continuar sendo próspero. Então ele acha que a salvação em Cristo Jesus e o ápice da vida cristã é o quê? Dinheiro. Se isso não é falso, irmão. Você acha que Jesus morreu na cruz para você ter um carro bom? Fala um carro bom que o senhor gostaria de ter, pastor Júnior. Eu não sei nem o que é, mas é um Sonata. Tá errado ele ter? Não. Agora, imagina se ele vivesse só para isso. Então, Jesus morreu na cruz para me dar um Sonata. Profetiza o Sonata, irmão. Declara o Sonata. O cara está 20 anos com um carro teco-teco, mas está profetizando o Sonata. Mas o apóstolo que vendeu essa ideia tem 8 Sonata. Um jatinho, um helicóptero. Até o dinheiro que você deu para ele, deu para comprar um Sonata. Ele falou, não deu certo, o seu dinheiro tá aqui, é meu. Tonto. Agora, irmão, se nós vamos nos afastarmos, o que vai ser de nós? Aí nós ficamos ainda. Irmão, eu não estou nem aí. Não, eu estou aí, na realidade. Mas se você escuta algo errado na internet, eu não tenho como eu saber. Eu não vou ficar lá, olha, não faça isso. Eu vou ficar dando uma lista de quem pode escutar ou não pode escutar. Você tem que crescer. Agora, os novos na fé, tome cuidado, irmão. Toma cuidado. Você vai escutando heresia, aquilo. Irmão, você tomaria um pouquinho de veneno todo dia? Hã? Tomaria? Olha, vou te dar uma comida boa, mas assim, um pouquinho de veneno todo dia. Um dia vai dar o quê? Um veneno todo dia? Morte. Agora, se você vai lá e escuta heresia, não estou falando de outra pessoa que crê algo aqui ou lá diferente, heresia, todo dia, é um veneno todo dia. Aí um dia você vai morrer, achando que é salvo, e vai parar no inferno. Quando você chegar no inferno, você vai ouvir uma voz falando, fala, meu filho! Estamos aqui! Você acreditou! Irmãos, cuidado, irmão. Você fica ouvindo baboseira, enchendo o seu coração, permitindo que seus filhos enchem o coração de mentira. Ah, mas é amoroso. Mas vai levar seus filhos para o inferno. Vai levar você para o inferno. Não é um ataque à pessoa, mas é falso. Não é genuíno. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Vamos sujeito.
Olha o que ele vai dizer agora. As características, além de divisão, escândalo e falsa doutrina, do herege. Olha, ele diz que esses tais, ele não chama de irmão. Chama de irmão? Ele chama como? Esse povo aí. Esses tais aí. Eles não servem a Cristo. Eles servem quem? Está aí no texto? A si mesmo. Caríssimo para ver eles pregar a palavra de Deus. E cada pregação do cara desse, ele sai com 150 mil. O da Fala Mansa aí que eu citei, ele foi numa igreja de um amigo meu. R$70 para entrar. R$55 é dele por pessoa. 3 mil pessoas. 170 mil em 2 dias de pregação. Aí você fala, não, pastor, tem que ter amor. Amor o quê, irmão? Bando de picareta. Mas tem a voz mansa. Tem um jeito manso. Treinou para aparecer daquele jeito. Não é só ele, não. Não é só ele. É um monte. Inclusive um monte que eu não conheço. Que vai levando a pessoa. Olha, não é bem assim. É amor. A Bíblia diz lá, com cara de piedade, mas nega o poder de Deus. O pastor aqui, uma igreja batista da Água Branca, começou há 10 anos falando de universalismo, que todo mundo ia ser salvo. Chegou aonde agora? Agora fala todes. Certo? Agora diz que Jesus não era tão santo assim, que a Bíblia precisa ser atualizada. Só que, estamos em 2025, em 2011, 12, eu escutava um cara desse. Pela graça de Deus, alguém falou, para com isso, mano. E nem era tão grave. Eu tive alguém que falou, sai daí, mano. Eu gosto de você, só é veneno. Eu podia ter aceitado como? Olha, tá criticando, não sei o quê. E eu falei, por quê? Ele falou, olha, isso na mensagem dele é falso. Abandonei. O Brenner, alguns conhecem o pastor Brenner de Valparaíso, lá no dia da ordenação dele, ele falou, olha, eu agradeço o Darcio, porque eu estava escutando esse mesmo camarada dessa mesma igreja de São Paulo, em 2014, e eu encontrei com o Darcio falou, para disso aí, mano, vai matar sua alma, larga esse negócio. Olha, irmão, talvez você fale, olha, é muito feio falar assim, tudo bem. Então, aceita por amor, só que você vai ver as pessoas no inferno. E isso não é amor. Paulo não cita nome aqui. Depois ele vai falar, olha, Alexandre Latuelo me abandonou, Demas amou o mundo, o outro fala não sei o quê. Janes e Jambres, é um nome meio estranho. Ele fala, olha, eles causam divisões, cuidado com ele. Às vezes não tem tempo de correr, irmão. Ele diz, olha, não serve a Cristo. Esses homens não servem a Cristo. Eles servem quem? Do texto? Eles não servem a Cristo, nosso Senhor. Não servem a Cristo. Os hereges, os falsos profetas, não servem a Cristo. Você precisa entender isso. Eles não amam a Cristo. E ele continua, eles amam a quem? A si. Irmão, uma característica do falso profeta. Ele vai falar de coisas e depois ele vai apontar para quem? Para Jesus? Não, para si. Você tem que honrar, mas no final é honrar ele. Você entendeu? Você tem que acreditar, mas no final é acreditar no que ele diz. Você tem que ofertar, mas é ofertar para ele. A prosperidade está em ofertar o profeta. A honra tem que ser para quem? Sempre o homem no centro e nunca o Senhor. Você deve honrar. Você deve honrar a Deus. Honrar os homens não é só líder. Honrar os homens não é ficar bajulando eles. Honrar os homens é às vezes admitir. Olha, Deus colocou você na minha vida e você me abençoou. Pronto. Honrar não é ficar com lisonjas exageradas. Cuidado, meu irmão. Então, é uma coisa clara. Eles tornam o evangelho todos para si mesmo. É no coração deles sempre. Sempre acaba neles, no bolso deles, no ego deles. Eles medem sucesso por visualização, por gente que segue. É isso que é medido o sucesso. Não pela verdade. E em Coríntios diz que o ministro tinha que ser encontrado como, irmão? Crescendo? Fiel. Fiel ao quê? A palavra. Fiel à palavra. E eu conheço gente que exortou esse tipo de pessoa. Até esses dois que eu citei, eu falo assim, porque eu conheço pastores que foram até eles e o exortaram. Está errado nisso. E eles falaram, não, eu estou certo.
Você fica achando que antes das pessoas criticarem, eles não foram até as pessoas? Deram material, deram livros, fizeram tudo para tirar a pessoa do engano. Mas dá dinheiro, irmão. Dá fama. Segunda coisa, que ele fala ainda. Eles só pensam no seu próprio ventre. Ventre aqui não é só comida, irmão. Ventre é sua própria satisfação. Pode ser fama, pode ser a busca da honra, pode ser dinheiro, pode ser cargo. Irmãos, aqui na igreja mesmo. Se não tomar cuidado, vira uma briga por cargo. Temos que tomar cuidado com isso para sempre, irmão. Você acha que começou a ter... Tinha só pastor. Aí começou a ter... Bispo até já tinha, mas vamos pensar bispo. Aí, bispo primaz, apóstolo. E aí, por quê? Porque quando todo mundo vira bispo, agora não tem mais graça ser bispo. Agora quer ser apóstolo. Aí quando todo mundo virar apóstolo, aí vai ter negócio pra cima. Entendeu? Querubim. Como diz o pastor Júnior, acho que é o grande Conato que fala, né? Chamar esses apóstolos de querubim, chamar esses homens de apóstolo, mesma coisa de chamar, ele brinca de chamar urubu de águia. Chamar urubu de querubim, é isso aí. Cuidado, irmão. A falsidade nas palavras. Ele já vai dizer, olha, eles só olham para a presença e olha a terceira coisa. Vê se não parece com muito. E com suas palavras, lisonjas. Eles são agradáveis. Olha, há um herege na história, chamado Sociano, que era difícil combater com ele, porque ele era extremamente calmo. Então você ia num debate com ele, o debatedor correto ficava nervoso, porque ele não perdia. Ele era amável, voz tranquila, bonzinho, não desentendia, dizia que amava o adversário, porque ele era herege. Aí alguém fala, mas a pessoa que tem a palavra certa não devia ser. Mas, calma, devia, mas ele não aguenta. Eu vou dar um exemplo simples. João Calvino começou a chamar alguns deles de cachorro. Porque ele perdeu a paciência. Lutero, quem já leu Lutero, irmão, sabe que o homem era... Ele nem esperou, já começava chamando de jumento. Ele chamava os hereges de jumentos. Mas você quer que eu chame eles de... quê? Menina dos olhos de Deus. Não dá, irmão. São mentirosos. Alimentam assim. Tem palavras lisonjas. Você vê, esse que diz que atualizar a Bíblia, que Jesus ofereceu certas coisas para a mulher, ele vai nos debates, é bonzinho. Ai, eu fico triste que dizem que eu sou herege. Então larga a heresia. Mas não larga. Não larga. O cara tem coragem de falar que a palavra... Ele falou num vídeo que a igreja tem a Bíblia e trata a Bíblia como inerrante o suficiente. Isso é ter um papa de papel. Falou que a Bíblia, para os evangélicos, que creem na sua suficiência, na sua inerrância, o Ed René disse que é um papa de papel. Quando você trata alguém desse com amor... Então você precisa entender, né? Essa questão do Novo Testamento. De que a pessoa simples, que entende errada, é amorosamente. O herege assumido... Bom, Augusto Nicodemos é alguém que eu respeito e eu acho alguém bondoso. Ele falou que o herege, que já... herege, não tem jeito. Você não devia ter nem compaixão dele. E o texto vai dizer que não é para ter compaixão. Você vai ver onde vai chegar o texto. Ele falou, não tenha compaixão. Nós não devemos fisicamente fazer nada, mas nós devemos orar. E não assim, tadinho dele. Um herege, de fato, ele já sabe que ele está no erro. Saiba disso. Eu já estive com pastores que disseram assim, eu sei que está errado, mas não tem volta. Se eu ensinar o certo agora, eu perco metade da igreja. Eu já estive com gente assim. De alguém falar alguma coisa, eu ou outra pessoa, e falar assim, está certo. Mas não tem mais volta agora. Agora é isso aí, pronto, acabou. Um dia eu me recusei a falar algo e a pessoa disse assim para mim, eu também não acredito, mas vai lá e fala para o povo. Bom, o que Saul fez? O que
que Saul fez? Quando errou. E Samuel corrigiu ele. O que Saul fez? Falou, olha, me honre na frente do povo. Lembra disso? Me honre na frente do povo. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas na frente do povo disfarça. E aí Samuel falou que, inclusive, até o trono você vai perder. Porque ele não estava preocupado com a verdade, irmão. Ele estava preocupado se o povo amava ele ou não. Então, muito cuidado, irmão. O universalismo, a doutrina de Cristo, a doutrina das Escrituras, que ela é suficiente e inerrante. Quem ataca isso, ataca a justificação da fé. Bom, toda salvação por obras é heresia. Heresia! Você é salvo pela graça do Senhor. Agora, toda salvação por graça que você pode viver no pecado é heresia também. E aí depois ele vai falar no verso 19, a bênção dos obedientes. Ele disse, o juízo virá sobre os falsos profetas. Aí ele vai falar dos obedientes e aí ele vai falar qual o tipo de juízo. Mas ele cita aqui, o povo de Roma eram obedientes, amavam a Deus, que eles continuassem assim. Olha o verso 19. Olha, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Ele fala, vocês são obedientes à verdade. E todos conhecem. Então Paulo está dizendo o quê? Não é tão grave como Gálatas. Não é grave como Coríntios. Então ele fala, eu só estou dando uma... Por que ele não foi tão profundo como foi em Gálatas? Porque era só um alerta. Não há entre vocês gente assim. Vocês são obedientes à verdade. Então eu só estou dando um alerta. Cuidado com quem faz isso. Você sabe que é diferente você alertar uma pessoa para não fazer algo e alertar alguém que já está fazendo. Sim ou não? Quem está fazendo, você vai num tom de exortação muito maior. Quem não está fazendo, mas você acha que pode, você fala, cuidado, veja bem. E ele fala, olha, vocês são obedientes. Não tem essa inocência para o mal. Ele vai falar, vocês obedientes, é devido a vocês crescida, e por isso me alegro por causa de vocês. Ele falou, a minha alegria não é que vocês me honram, me dão presente. A minha alegria é que vocês são obedientes à palavra. E isso me enche de alegria. E eu quero ver de vocês conhecida. E eu quero que vocês sejam sábios no que diz respeito ao bem e inocentes para o mal. Moisés vai cantar uma música agora. Sejam inocentes. Estou brincando, mas é. Ele fala, por que ele fala de sabedoria e inocência ao mesmo tempo? Por quê? Bom, você sabe que uma pessoa inocente ela pode ser levada para o mal. Então ele não diz que tem que saber todas as heresias. Não, você pode ser inocente. Desde que você seja sábio. O sábio pode ser inocente. Porque ele vê algo e fala, não, isso aí não é bom, não vou nem me meter com isso aí. O problema é a inocência com a ignorância. Seja, irmão, nós já acreditamos nos absurdos. Sim ou não, irmão? Nós éramos... eu era inocente, mas era ignorante. Por isso acreditou nas coisas absurdas. Porque alguém profetizou que você ia fazer tal coisa e não aconteceu. Pastor Paulinho, ele deixa eu contar, ele conta uma história que ele foi num lugar e o homem falou assim para ele, o senhor está de óculos, você falta de fé. O senhor vai entrar naquela lagoa ali e vai andar até cobrir e pronto, acabou. Nunca mais vai usar óculos. Aí ele foi entrar e falou, que falta de fé. Tira o óculos. Aí ele tirou, falou que viu tudo embaçado. Entrou, saiu, o cara falou, e aí, como é que você está vendo? Ele falou, estou vendo nada, não. Ele falou, mas vai melhorar. Não põe um óculos, vai melhorar. Ele falou, resumindo, eu, determinado, não sei se foi 2, 3 dias sem óculos, mas não via nada. Coloquei o óculos, até o irmão falou assim, deu certo. Ele falou, olha aqui, eu estou de óculos até hoje, filho. Como é que deu certo? Cuidado. Nós já fomos tomar decisão tola, baseada na palavra de alguém. Olha, alguém disse que eu vou morar em tal lugar. Aí eu vou. Baseado nessa palavra de Deus. Como você pode dizer que aquela palavra daquela pessoa é Deus falando, irmão? Para com isso aí, irmão. Se não é bíblico, tenha muito cuidado com esse negócio. Muito cuidado. Muita gente acabou com a vida assim. Acabou com a vida. A irmãzinha vai lá, ou o irmão, profetizar casamento. A Kátia lembra, uma mulher começou a frequentar a igreja em Marília, 1, 2, 3, 4. Aí um dia ela pediu para falar comigo. Ela falou, vocês não dão muita oportunidade aqui. Eu falei, não dá nenhuma.
Não é pouca, é nenhuma. E ela falou assim, sabe o que é? Deus me deu um dom. Eu falei, vixe, lá vem. Eu tenho o dom de revelar casamento. Eu falei, que bênção, mas aqui cada um escolhe o seu mesmo. Que só fala, vai lá. Que nós não precisa disso não, cada um escolhe o seu. E a mulher apelou, porque sabe que mulher rixosa é assim, você exorta, ela apela. E ela falou, o senhor é cético, não crê em Deus. Eu falei, não, a senhora está errando. Eu creio em Deus, eu não creio na senhora. A senhora, a gente sabe, e eu falei mesmo, a Kátia ficou vermelha porque ela é boazinha, né? A senhora está no quarto casamento, a senhora não conseguiu profetizar o seu. O que a senhora quer profetizar o dos outros? Tudo bem, não precisava ir tão longe, eu concordo. Era jovem ainda, e às vezes exagerado. É fato, a gente erra quando é jovem. Eu podia ter parado ali. Não sei porque ela não foi mais, não. Eu sei que eu passei um pouco. Se ela tivesse voltado, eu teria pedido desculpa por ter exagerado. Mas, irmão, a mulher queria porque queria. Ah, eu vi anjo aqui, fica em paz, irmão. Pode ficar tranquilo. Não, mas tem anjo aqui. Eu falei, irmão, eu acredito que Jesus está conosco na ceia. Então, anjo para mim é de boa. Eu acredito mesmo que temos nem ver. É óbvio que tem. Ah, mas eu vi um atrás de você. Que bom. Porque as pessoas, elas vêm com... Olha, tem um anjo maior sobre você do que sobre os outros. Fala, ah, beleza. Eu creio em Jesus, anjo está tranquilo. Fica tranquilo. Segue a vida. Mas ele era grande. Falei, ah, que bom. Imagina, um anjo anão. Então, sábios para o bem, irmão, é conhecer essa Bíblia que você carrega. Ter sabedoria. Para quando alguém falar isso, você não precisa nem responder mal. Mas você fala, ah, tá bom. Tá, mas é de Deus, então vamos esperar acontecer. Deus abençoe. Você não precisa arrumar briga. Não precisa ser, às vezes, grosso como eu já fui. Mas pode dizer, tá bom, beleza. Ó, joinha. Eu creio na palavra do Senhor. Sabe, irmão, às vezes a gente é fácil em crer em outras coisas e difícil de crer o que a Bíblia diz. Às vezes a pessoa que acredita em qualquer profecia, você fala um texto e fala, ah, não sei se eu acredito. Mas é um texto bíblico. Não sei. Ah, mas é a irmã fulana que eu nunca vi. Ah, essa eu acredito. Por quê? Porque falou o que você queria ouvir. A Bíblia não fala o que você quer ouvir. Inclusive, ela fala que você tem pecado ainda. Ele continua. Olha, eu sempre aqui no meu. E aí ele conclui essa parte. Ele diz, olha, o Deus de paz. O Deus é de quê, irmão? De paz. Então, o Deus de paz vai acolher os falsos profetas de Satanás. Não, ele vai fazer o quê? Esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Bom, aqui não tem como vincular o verso 20 do contexto do verso 17. Ele está dizendo o seguinte, vou explicar para você. Senhor Jesus vai esmagar Satanás, junto com a sua igreja, e cada um dos falsos profetas que mentiram, enganaram, serão esmagados pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqueles que diminuíram a sua divindade, diminuíram a sua palavra, roubaram o povo, manipularam seus corações, brincaram com a fé deles. Você não pensa, às vezes, olhando para uns caras desses, que eles deviam ser presos? Você não pensa? Seja sincero. Os caras que enrolaram gente, roubaram dinheiro, abusaram de mulheres. Você não pensa que eles vão estar na cadeia? E a justiça não faz nada? Deus vai fazer. Deus vai esmagá-los. Você está com dó? Herege, enquanto Deus está dizendo, fica tranquilo, deixa comigo, eu vou esmagar cada um deles. Lógico. Pastor, mas algum deles não pode arrepender? Tomara que arrependa! Inclusive eu poderia estar nesse caminho e arrependeu e voltou. Glória a Deus. Mas se morrer assim, será esmagado. Se Jesus voltar e tiver contando essas mentiras até hoje, será esmagado. E a Bíblia diz que nós, já com o corpo glorificado, não vamos ficar com dó. Nós vamos dar glórias a Deus por ele ter feito isso. Que mentiram, enganaram. Ficaram ricos manipulando a palavra de Deus. Abusaram de mulheres, de jovens, manipulando a palavra de Deus. Por que eu vou ter dó de um povo desse? Manipulam o povo para adorar político. Fazem da igreja um balcão de negócio. Levam o político no púlpito e tem um doido aqui. Não é um irmão que eu conheço. Vocês não conhecem ele, então eu não vou citar o nome. Mas ele falava assim que certos tipos de crente que eu considero irmão não é irmão. Aí ele levou 2 políticos lá e falou, esses são homens de Deus. O cara que crê diferente de mim não é um político pilantra.
Em nome de Deus. Irmão, um dia você não quiser mais frequentar aqui, alguma coisa aconteceu, ou você mudou, sei lá. Bom, se estiver numa igreja onde leve político no púlpito, vai embora. Esse lugar já está corrompido. Ele não vai se corromper. Ele já está. O culto, irmão, é santo. Para levar político safado para ganhar voto. Ah, mas esse político não é safado. Se não fosse, não estava lá. Porque lá no final, mesmo que ele não roube, ele está querendo o quê da igreja? Fala para mim, o que ele está querendo? Ele está querendo ser abençoado? O que ele quer? Um irmão, na outra eleição, uma igreja que leva político, entrou em contato comigo e falou, olha, eu queria que você converse com o vereador fulano. Eu falei, eu não apoio ninguém, eu não quero saber. Não, mas ele só quer ir na igreja e receber uma oração. Eu falei, só uma oração, é? Então fala para ele sábado de manhã que eu oro por ele. Não tem ninguém, só eu e ele, eu oro por ele. Ele queria vir receber oração, irmão? Não, ele quer receber oração no culto, para alguém bater foto. Você entende? É fácil resolver isso. Fala, quer oração só? Tá bom. Sábado, 2 horas, ali em tal lugar, eu oro por você. Mas não podia fazer isso? Sem ninguém ver? Mas você acha que é isso que ele quer? Mas nós temos que fugir dessas coisas. Que corrompem, sim. Agora, uma outra coisa interessante. Ele citou o diabo aqui. Bom, você que acompanhou as minhas pregações de Romanos, quantas vezes ele citou o diabo até aqui? Sabe quantas vezes? Nenhuma. É a primeira. Isso mostra muita coisa. Em Coríntios ele cita, se não me engano, 1 ou 2. Eu não deixo fora os desígnios de Satanás, ele vai dizer em Coríntios. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que o crente e o pastor, que não conseguem fazer uma pregação sem falar do diabo, tem alguma coisa muito errada, irmão. Que Paulo consegue escrever um livro inteiro e no final uma nota de rodapé fala, esqueci do maldito. Inclusive, esse maldito que vocês falam tanto será esmagado debaixo dos vossos pés. Não é uma coisa, olha como é que é o diabo, qual que é a hierarquia do inferno. Eu quero saber de hierarquia do inferno, irmão. Como é que é os demônios? Não sei, não quero saber. Tô nem aí. Eu tenho tanta coisa para aprender de Deus, irmão. Você não tem coisa para aprender do Senhor? O foco absurdo no diabo é errado, irmão. Daqui 2, 3 domingos a gente vai começar uma série de mensagens sobre a volta de Jesus. Então, quando fala da volta de Jesus, um monte de gente tem medo. Por quê? Porque só foca nas catástrofes. Não, a volta de Jesus, o foco é que ele volta. Por isso que nós chamamos volta de Jesus. E não catástrofes. O foco de Paulo, o que ele fala desde o capítulo 1? De como é salvo, os que não vão ser salvos, que a justificação pela fé. Tudo que nós temos está em Cristo, que nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, e assim por diante. Ele não cita Satanás. Agora, qualquer conversa cristã hoje em dia acaba no... Não, porque o diabo, porque a macumba fizeram não sei o quê, levaram não sei o quê. Para com isso aí, irmão. O seu foco é Jesus Cristo de Nazaré. A cruz. Esses dias um apóstolo disse que a cruz é perfeita, mas nunca completa. É a heresia nova, né? Diferente desse apóstolo que recebeu a nova revelação, Paulo acreditava, e nós acreditamos, que a cruz é perfeita e a perfeição está na completude, por isso que é perfeita. Se ela é perfeita e incompleta, óbvio que ela não é perfeita, né? Ela é completa. Aprende, irmão. O diabo não é um assunto que nós vamos falar sempre. Uma vez ou outra, não pode enganar, a gente não pode negar que ele age, eu não estou falando que ele não age. Mas Jesus o venceu. E um dia isso ficar evidente. Então, quando, irmão? Quando? Eu quero responder rapidamente aqui, o diabo será esmagado. Primeiro, irmão, quando as boas igrejas rejeitam a mentira e o herege, Satanás está perdendo. Quando os hereges ganham campo, parece que Satanás está vencendo. Parece, porque no final ele vai perder. Segunda coisa, e principal, quando ele será esmagado? Quando Jesus voltar. Ele será completamente vencido. Satanás e os seus serão pisados, esmagados. E todos verão os falsos profetas juntos dele. O problema do mal será resolvido. Há um problema do mal. O mal existe, ok. E ele será resolvido nesse dia.
O mal será extirpado. Nós vamos para um novo lugar onde será impossível pecar. Essa é a nossa alegria. Eles serão vencidos. Em Cristo nós vamos ter vencido. É para isso que nós olhamos. Nós falamos do diabo, irmão, para falar que ele age, mas sempre que você falar que o diabo age, você tem que lembrar do quê? Ele foi vencido pela cruz do Calvário. Não é que, não, eu não temo ele. Porque eu vi esse dia assim, o diabo tem uma placa minha no inferno. Já viu esse gente falando isso? Procurado. Ai, gente humilde, né, mano? Imagina o diabo preocupado com o Darcy. Nossa, o Darcy é muito perigoso. Irmãos, A questão de Deus, a questão do diabo é que ele já foi vencido. Ele não foi vencido por você e nem por mim. Ele foi vencido por Jesus Cristo. Essa é a realidade. E nós só entramos na vitória de Jesus Cristo. Nós não podemos contra Satanás. Essa é uma verdade. Em nós mesmos. Mas podemos em Cristo Jesus. Essa é a verdade. nós iremos para o reino do Senhor e não pecaremos mais. Essa é a graça de Deus sobre nós, irmãos. Satanás será vencido, O mal extirpado, a mentira acabará, e nós viveremos com o Senhor pela verdade. Até aqui, irmão, ele falou dos falsos profetas, de como a igreja devia agir com eles, se afastar deles, certo? Porque o Stott, ele fala assim, olha, Você quer saber se algo é verdade? Primeiro, é bíblico. segundo, Exalta Cristo ou você? Se exalta você, não é bíblico. Se exalta Cristo, está no caminho certo. e terceiro, promove o bem ou o mal? Essas três peneiras que John Stott usava para as doutrinas deveriam ser usadas por nós. Quando alguém fala algo, nós devemos falar, nós já não devemos recusar de cara. Nós devemos pensar, é bíblico? Segundo, exalta o Senhor Jesus Cristo. Terceiro, promove o bem. O bem do Evangelho, não o bem. Se uma dessas respostas for não, É algo errado, hein? Então nós aplicamos isso ao nosso coração, irmão. Obedeça a Bíblia. pense, Biblicamente. sempre pense, olha, isso aqui é bíblico, isso aqui exalta Jesus Cristo ou está exaltando a mim mesmo? Tudo que exalta a nós, irmão, é carnal. E nós gostamos de ser exaltado. Pastor, mas diz lá que os humilhados serão... Serão o quê, irmão? Você sabe, fica fingindo aí. Agora que ele estava de humilde. Os humilhados serão exaltados. Seremos mesmo exaltados. Você já foi exaltado, inclusive, porque a vida de Deus está dentro de você. Mesmo que o mundo não reconheça essa exaltação, já aconteceu. Você é salvo. Quer uma exaltação maior do que essa? Um dia você estará com Cristo para sempre. Isso é ser exaltado. Exaltado, você reduz muito. Quando exaltado é comprar um carro novo. Exaltado é estar com Cristo. Exaltado não é um carro novo, uma viagem nova e uma casa nova. Exaltado é ser família de Deus. É ter o Espírito Santo dentro de nós. Exaltado é ser chamado filho de Deus. Exaltado é saber que quando ele voltar, estaremos com ele. E exaltado é saber que enquanto ele não volta, ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é ser exaltado, irmão. Sim, eu não vou explicar muito os versos de 21 a 24, que são mais falando daqueles que estão junto com ele, mas eu acho que é algo que nós aprendemos. Tudo tem algo para aprender. E eu queria falar algo. Ele falou, Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como isso, Deus, Sosípato, Pércio, Gaio, meu hospedeiro, Erasto, tesoureiro da cidade, irmão quarto, ele cita várias pessoas. Então ele citou primeiro os amigos que estavam em Roma. E agora ele cita os amigos que estão com ele. Onde ele está. Bom, você percebe que o tanto que ele gastou falando da doutrina, ensinando, aplicando, depois aqui, só nesse capítulo, o tanto que ele falou dos amigos foi muito maior do que ele falou dos inimigos. Irmão, se nós focarmos, se eu focar minha pregação, hoje eu falei dos hereges, se você ficou chateado, problema é seu. Mas domingo que vem eu não posso fazer isso de novo, porque o nosso foco não pode ser esse.
Se o nosso foco se torna denunciar outras pessoas, se um dia eu começar a fazer sem parar de ser na internet aqui, você pode me exortar. Mas quando eu fizer isso de vez em quando, não exorta não, porque eu estou certo. Agora, se o nosso foco é maldizer o herege, nós saímos da questão bíblica. Porque o foco do pregador, do evangelho, é falar de quem, irmão? De Jesus Cristo. Não é falar nem dele e nem do outro. Às vezes ele fala do outro, mas, irmão, tem que ser 5% daquilo que ele prega o ano inteiro. Deu para entender? Agora, se todo domingo nós batemos no herege, tem algo errado na nossa mensagem. Nós não temos conteúdo para falar, nós não sabemos falar de Cristo, só sabemos falar contra algo. Não, irmão. O evangelho não é falar contra algo. O evangelho é explanar a verdade de Cristo. Há dias, como esse texto, que nós temos que falar contra os hereges. Mas domingo que vem, esse não pode ser o tom de novo. Todo mundo que foca só em falar dos inimigos, já reparou que não dura muito o ministério dele? Bom, eu posso citar nomes de pessoas assim. Talvez você não conheça, mas eu vou citar. William Lane Craig. O cara era o defensor, só falava contra os hereges. Se tornou liberal, não acredita nem na ressurreição de Jesus Cristo mais. Ravi Zacarias. Morreu herege. William Barclay. Morreu ateu. Irmãos, você acha que nós, homens, temos condição de adentrarmos a esse poço de veneno e ficarmos falando só contra isso, só contra isso, só contra isso, sem amar, sem estar em comunhão com os irmãos, sem ver a beleza de Cristo e permanecer de pé? É impossível. Você vai ser sugado por essas coisas. O cara passou a vida só lendo heresia para combatê-las. Acabou no final crendo nas heresias que ele combatia. Se você saiu recentemente de uma igreja que você considerava que tinha muita heresia, como eu, aconteceu um dia, você pode ficar descompassado por um tempo. Eu fiquei, irmão. Fiquei meio tantã. Eu só sabia denunciar os erros. Não, tá errado isso, tá errado aquilo, tá errado isso, aquilo lá tá errado, tá errado. Como se esse era o meu ministério. Então, às vezes, você começa a caçar e denunciar a heresia. Você é agora o denunciador da heresia do mundo. Se você ficar nisso por um período de tempo, eu entendo, a gente fica meio maluco mesmo. Michael Horton diz que é um tempo de jaula. Você foi tão enganado, que você toma um susto agora, que você devia ficar trancado uns 2 anos numa jaula, porque você vai sair mordendo todo mundo de raiva. Michael Horton. E eu fiz praticamente isso, eu admito. Mas um dia, irmão, pela graça do Senhor Jesus Cristo, Ele não permitiu que eu fosse absorvido por isso. Eu voltasse. Eu não vou negar que os livros de Martin Lloyd Jones, porque ele faz isso, ele cita assim uma questão de heresia, uma pregação. O resto, e ele vai acabar, como nós estamos tentando acabar aqui, essa pregação contra a heresia falando de Jesus Cristo ainda. E não sobre os hereges. Não você caça herege. Porque não é isso que eu estou falando para você, irmão. É só para você que toma cuidado com o seu ouvido e amar a Jesus. Obedecer o certo. E aí, irmãos, ainda aconteceu. Eu não entendi. Eu estava focando minha vida, até um dia a Kátia falou isso para mim, só naquilo que deu errado. Só naquilo que eu considerava heresia ou um erro muito grave, o que fosse. Olha Paulo aqui, irmão. Olha o tanto de amigo na fé que ele tem. Um dia, irmão, eu descobri que a vida não é feita, o evangelho não é feita de Silvios, Aloísios, Malafaias, Edis Macedo. A vida cristã é feita de amigos. Como eu tenho o pastor Paulinho, o Elton, Vitor, o pastor Júnior, o Rony, o Moisés. A vida cristã é feita de gente como Daniel, como outros irmãos, o irmão Roberto, o Eduardo, que é meu amigo, o Pedro. Se eu ficar focado só no erro, irmão, eu vou perder o melhor do evangelho, que é Jesus Cristo e os amigos que Ele me deu. E eu vou perder meu coração de amar a Jesus Cristo por ódio a alguém. Por mais que eu não deva ter compaixão do herege, irmão, eu não posso odiá-lo. Você consegue entender isso? Se você passa a odiá-lo, ele vai ser o centro da sua vida e Jesus Cristo não vai ser. Ele tomou conta da sua vida por muitos anos e vai continuar tomando conta porque você o odeia agora. Primeira coisa, nem olhar para os seus amigos. A primeira coisa, irmão, que apesar do herege, você tem Jesus. E só Ele já estava resolvido. Mas além disso, Ele te deu um reino de amigos. De gente que você pode amar, falar do Evangelho.
compartilhar, chorar junto, dizer que tem dificuldades ainda com uma parte ou outra, que não está entendendo. O reino do Senhor é feito de amigos e não de inimigos. Ah, mas e os inimigos? Cristo já os venceu. Não é minha função. Eu os denuncio de vez em quando, mas eu olho primeiro para Cristo, para a sua santa palavra e reconheço tanta gente boa que Ele me deu, irmão. Eu costumo dizer isso, né? Talvez das 5 piores pessoas que eu conheci na vida, 3 eu conheci na igreja. Os piores seres humanos que eu conheci. Mas eu não posso negar, irmão, que das 20 pessoas melhores que eu conheci na vida, 19 foi na igreja. Será que você também não foi assim? Eu estou falando de igreja, não essa aqui não. Inclusive na outra igreja que eu estava. Gente que eu amo. Será que a sua vida também não é assim? Será que o nosso foco devia ser tanto na heresia? Aqui eu estou aplicando em duas medidas, irmão. Se você acha que não deve corrigir o herege, você está errado. Certo? Mas se você acha que tem que ficar falando disso toda hora, você está errado também. Nós não nascemos para isso, irmão. Nós nascemos, quando fomos salvos, para amar Jesus Cristo. E saiba de uma coisa, aparentemente pode parecer mal, que a heresia está crescendo. Mas Cristo vai triunfar, irmão, sobre. Na verdade, Ele já triunfou. Isso vai ficar evidente um dia. No fim das contas, irmão, o louvor pode subir? No fim das contas, os falsos mestres não prevalecerão. Satanás não prevalecerá. Deus já venceu em Jesus Cristo. Eles. Embora ao nosso redor às vezes haja engano e apostasia, a promessa bíblica é clara. Em breve, Deus esmagará a Satanás. E por mais que às vezes nós achamos que a igreja está sofrendo muito, saiba de uma coisa, a igreja permanecerá até a volta de Jesus. E não vai permanecer pequenininha quase... Não. Ela continuará crescendo, irmão. Apesar dos seus inimigos. Não desanime. Ao ver o erro prosperar, a mentira... Às vezes a gente não dá um desânimo. Você vê o erro, a mentira prosperando. Não desanima. Porque em Cristo a verdade bíblica triunfará. Pode ficar de pé, meu irmão. Você foi salvo. Não foi por mim nem por ninguém. Você foi salvo pela verdade em Cristo Jesus.